Olá pessoal, você acha que seus pais não te amaram o suficiente? Esse tema eu usei para fazer um post no Instagram em janeiro e ele foi um post que repercutiu muito. Eu escrevi uma frase dizendo assim: não foi desamor o que seus pais fizeram com você, foi carência emocional. E aí eu expliquei nesse post algo que eu vou falar nesse vídeo um pouquinho, conversar sobre as dificuldades emocionais, as dificuldades de ações, as dificuldades de acolhimento que seus pais tiveram, o porquê que eles tiveram e o que eles conseguiram passar para você. Vamos lá? Renato Russo já dizia na música Pais e Filhos que os nossos pais são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. A gente sabe muito bem essa música, a gente conhece, foi um grande sucesso nos anos 80 e até hoje muitos gostam, né? Muitos ouvem essa música que tem um fundo psicológico muito forte. Por que os nossos pais são crianças como nós? Porque em algumas partes da psique deles, eles ficaram paralisados, congelados em situações traumáticas da própria infância. Em momentos de abandono, em momentos de carência, em momentos de pressão, em momentos de agressão. E aí, essa criança carente dentro deles não foi embora, porque esse conteúdo não foi elaborado por um lado consciente e maduro desses nossos pais. Nossos pais, a maior parte deles, não fizeram terapia, né? Então, no passado, terapia era uma coisa para pessoas que estavam com distúrbios psiquiátricos muito profundos. E aí as pessoas vão crescendo, conseguem fazer suas famílias, conseguem fazer seus trabalhos, conseguem sobreviver, fazer suas coisas, mas em alguns aspectos, principalmente nos relacionamentos humanos, as pessoas são tragadas por questões emocionais antigas que eles não têm consciência e acabam agindo de forma desastrosa. Aí nossos pais abandonam, nossos pais batem, nossos pais traem, nossos pais vão embora, caem em vícios, trabalham demais, fogem das responsabilidades ou são muito agressivos, muito duros no trato com os filhos e com a família. Tudo isso são demonstrações de dores mal resolvidas dentro desses nossos pais. Como que a gente, como filho, deveria olhar para isso? Em primeiro lugar, entendendo que os nossos pais, eles nos feriram sim. Então é muito possível que você tenha também dores e traumas, sensação de maus cuidados, sensação de não ter sido visto, sensação de que seu irmão foi melhor cuidado do que você, você lidou muito mal talvez com os vícios dos pais, com as brigas dos pais, ou às vezes com aquele clima de algo escondido entre os pais, entre a família. Você ficou muito machucado pela forma às vezes desastrosa com que os pais se relacionavam com seus avós, ou a forma ácida com a qual eles falavam das famílias de origem deles, ou da família do parceiro, da parceira. Enfim, a criança, ela é um ser muito puro, muito inocente, e ela vai criando dores, ela vai de alguma forma se impactando por todas essas situações que eu falei, e às vezes gradualmente, não é necessário um trauma muito grave, muito profundo, essa criança vai ficando pega por essas dores e ela vai se traumatizando aos poucos. Então ela cresce, ela esquece também esse tratamento, essas situações, porque a mente humana tem também uma forma de defesa, que é colocar dores no subconsciente. E daí, quando essa criança está adulta, como nós, a gente vai se casar, a gente vai ser pai, vai ser mãe, de repente a gente percebe essa caixinha do inconsciente abrir e vir partes de nós que a gente nem lembrava, partes de nós que a gente se assusta às vezes, né? A gente agindo de forma às vezes agressiva, ou agindo de uma forma não cuidadosa, fugindo das responsabilidades, entrando em pânicos, entrando em medos, entrando em conflitos que a gente mesmo, de alguma forma, a gente entende que não tem sentido, mas é que essas situações antigas foram disparadas através das nossas relações adultas. Então, o melhor a fazer é a gente olhar para essas sensações, é a gente buscar talvez ajuda até terapêutica, é a gente se analisar, é a gente relembrar como é que foi nossa infância, detalhe por detalhe, é a gente olhar carinhosamente nossas dores, nossas sensações, por exemplo, sensações de abandono, sensações de carência, sensações de humilhação, sensações de injustiça, porque se você sente isso, de alguma forma isso é uma verdade dentro de você e você vai reagir a partir dessa verdade.
Então, qualquer situação que te provoque essas dores, você vai reagir de uma forma contra. E isso vai impactar nas suas relações de uma forma prejudicial, seja as suas relações afetivas, seja as relações suas com os seus filhos. A partir disso, você olhando a si, você também deve olhar seus pais. Como é que foi a história deles? Como foi a criação deles? O que aconteceu? Como eles estavam quando eles eram crianças? Tente levantar, tente entender um pouco os conflitos internos que seus pais viveram através do entendimento da própria história, história dos pais, história dos avós, história dos bisavós, né? Veja situações de abandonos, perceba situações de mudanças constantes, mudança de estado, mudança de cidade, mudança de país, situações de problemas financeiros, situações de doença na família. Tudo isso são questões que vão traumatizando seus pais e incapacitando, de certa forma, eles a serem mais maduros na relação com a família, na relação com o lado emocional. E aí eles se transformam nessas crianças que o Renato Russo dizia. Então os nossos pais, eles não são maus por natureza, a não ser que eles tenham desequilíbrios emocionais muito profundos. E mesmo assim, então a gente vê, eles não são maus, eles são doentes. Mas a maior parte dos pais, eles têm alguns tipos de desequilíbrios. É importante que a gente veja isso de uma forma madura, né? Para a gente nem colocar os pais no céu e também nem colocá-los no inferno. E aí, a partir disso, a gente entendendo o lado carente deles, a gente começa também a entender o nosso lado carente. O nosso lado carente hoje como adulto não pode ser suprido pelos nossos pais, nem pelo nosso marido, nem pelos nossos filhos, nem por religião, nem por nada. Então a gente vai ter que dar conta de algo do passado que não está bem assentado dentro de nós, processando essas sensações, conhecendo a si mesmo, aprendendo a lidar com sentimentos duros e se libertando disso, não ficando apegado a isso, aprendendo também a viver de uma forma mais presente, lidando com essas sensações todas que a gente carrega no nosso inconsciente. Esse é o nosso recado, então. Olhe para os seus pais com outros olhos, mesmo que eles te machucaram muito, tente olhá-los como pessoas de certa forma adoentadas emocionalmente, e isso vai ajudá-lo a se libertar. E aí você vai perceber que você também de certa forma foi machucado emocionalmente. Isso vai aos poucos indo embora conforme você vai se conhecendo, tá bom?